Olá, turma! No vídeo de hoje, nós vamos aprender a calcular a área de retângulo, quadrado, triângulo e círculo. Fica comigo que depois da vinheta a gente começa. Eu sou o professor Fábio Lima e você está no canal Matemática com Jó Farauli. Conforme eu te disse, vamos aprender aquela parte básica, como calcular a área das 4 figuras planas que eu te falei inicialmente. E além disso, vamos juntos resolver alguns exercícios envolvendo esses 4 tópicos aí. E vamos logo direto para o primeiro deles. Olha o primeiro aqui, ó. Olha só, primeiro deles, um retângulo. A gente já começa assim, ó, Fábio Lima, o que é um retângulo? A gente sabe que um retângulo é um paralelogramo. Vamos pegar assim do iniciozinho. É um quadrilátero, que é um polígono que tem tem 4 lados, primeira coisa. Segunda característica, tem os lados opostos paralelos, que aí é um tipo de paralelogramo. Depois, além disso, tem os 4 ângulos internos retos. Professor, o que significa isso? Significa que os 4 ângulos internos medem 90 graus cada um. Essas são as principais características de um retângulo. E num retângulo, a gente chama esse negócio aqui, ó, de base, ou pode ser simplesmente comprimento. Eu vou representar isso pela letra B. E isso daqui, ó, esse ladozinho aqui, nós chamamos de altura. E eu vou representar a altura sempre pela letra H. Olha só, a base, comprimento, a largura, a altura. Se você trocar esses dois termos de ordem aqui, vamos perceber mais adiante que isso não vai fazer qualquer diferença. Como é que eu faço, Fábio Lima, para calcular a área de um retângulo, por exemplo? Olha o que você vai fazer. Vamos supor que essa figura daqui da direita é também um retângulo, tá? E vamos supor que aqui fosse o seguinte. Esse ladinho aqui, ó, tem 4 centímetros, esse comprimento, e essa largura tem 2 centímetros. Quantos centímetros quadrados tem esse retângulo aqui? Olha o que nós iríamos fazer aqui, ó. Eu ia pegar esse retângulo e ia dividir, ó. Isso aqui é bem a noçãozinha intuitiva para você perceber como é que a gente faz a área ali, ó. Eu ia dividir ele em quadrados, ainda que isso aqui não ficou legal. Eu ia dividir ele em quadrados, observa, ó, cada um com 1 centímetro de lado. Se eu disse que esse lado todo aqui tem 2 centímetros, esse pedacinho aqui ó, seria 1, aqui também 1. Se eu estou dizendo que esse comprimento todo tem 4 centímetros, aqui seria 1, mais 1, mais 1, mais 1. E cada quadradinho desse aqui, ó, a gente pode dizer assim, ó, é 1 centímetro quadrado. Essa é a ideia de área. Quantos centímetros quadrados eu tenho aqui nesse retângulo? Olha só vou fazer essa ideia inicial aqui para a primeira figura, tá? Que é para que você entenda esse negócio aqui direitinho e nas próximas já não tenha mais dúvidas em relação a isso. Olha só, 4 centímetros quadrados aqui no comprimento, mais outros 4 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, cai em cima, 1, 2, 3, 4, que dão 8. Mas que eu poderia fazer assim, ó, 4 vezes 2, que dá 8. Ou simplesmente multiplicar comprimento vezes a largura, que aí eu já vou encontrar 8 centímetros quadrados. Então, aqui a gente vai desenvolver uma formulazinha, né, para se calcular a área de qualquer retângulo. Se eu vou calcular a área de um retângulo, é só pegar a base, que eu chamei aqui de Bzinho, e multiplicar pela altura. A área de um retângulo qualquer nada mais é do que o produto, a multiplicação entre a base e a altura
desse retângulo. Deu para ficar tranquilo? Deu para ficar claro? Se não, coloca aí nos comentários o que você não entendeu, se ficou alguma coisa ali que não ficou 100%, enfim. E vamos para o próximo. Mas antes de ir para o próximo, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se isso aqui está te ajudando, aproveita, se inscreve aí, ativa o sininho para estar recebendo as novidades de vídeos novos que nós publicamos semanalmente e compartilha esse vídeo com os teus colegas aí de sala, de escola, enfim, sem esquecer daquele joinha aí. Isso é importantíssimo para nós. E vamos para a próxima figura. A próxima figura é... Não, peraí, deixa eu fazer um exemplo mais sofisticado disso aqui, né? Só com números maiores, mais sofisticado é só resenha, tá? Olha só, se eu tivesse esse retângulo aqui que eu dissesse, ó, comprimento, sei lá, isso aqui é um terreno. Comprimento tem 26 metros e a largura tem 14 metros. Como é que eu faço a área desse terreno aqui, por exemplo? Então, bem tranquilo, ó. A área é base vezes a altura. A minha base aqui é o 26 e a minha largura ou altura é o 14. E aí agora é só fazer as contas. 26 vezes 14. Professor, quanto dá 26 vezes 14? Não sei como é que faz. Vamos fazer aqui no cantinho, ó. Vou fazer aqui 26 vezes 14. Vou até trocar aqui a cor, botar um verde. Olha só, multiplicando a unidade aqui primeiro, ó. 4 vezes 6, 24. Fica o 4 e sobem 2. 4 vezes 2, 8. Com 2 daqui, 10. Agora com o 1, que é a dezena, né? 1 vezes 6 dá 6. Lembra de pular uma casinha aqui para ficar na casa das dezenas, tá? 1 vezes 2 é 2. Somando isso aqui, ó, 4. Isso aqui vai dar 6. Essa coluninha aqui das centenas vai dar 3. Isso aqui nada mais é do que... Pera ainda, Fábio Lima, vermelho aqui embaixo. 364 metros quadrados. Essa é a área deste retângulo aqui, bem tranquilo, bem simples, sem muita dificuldade. Vamos para mais um. Quadrado. Seguindo a mesma ideia do retângulo, o quadrado ele é um caso particular de um retângulo. A gente pode dizer que um quadrado nada mais é do que um retângulo que tem todos os lados iguais, com a mesma medida, ó, é 90 graus cada ângulo. Mesma coisa que eu falei lá para retângulo, vale aqui também para quadrado. Só que no quadrado, ó, os lados, todos eles têm a mesma medida sempre, beleza? Agora observa, como é que eu faço a área disso aqui? Mesma coisa que um retângulo, ó, comprimento vezes largura, ou base vezes altura. Só que aqui a base e a altura são iguais. Se eu multiplico duas coisas iguais, ela fica elevada ao quadrado, não é assim? Então, a área é o lado elevado ao quadrado. Esta é a formulazinha para você calcular a área de qualquer quadrado, beleza? Então, vamos para o primeiro exemplo aqui envolvendo o quadrado. Ó. Se eu tenho um quadrado que o lado dele é 12, qual vai ser a área desse quadrado? Então, bem simples, ó. Lembra que nós fizemos logo no item anterior que a área é o lado elevado ao quadrado. Então, ó, como fica tranquilo. Se a área é o lado ao quadrado e o lado é 12, 12 elevado ao quadrado. Lembra que 12 elevado ao quadrado nada mais é do que 12 vezes 12. Elevar qualquer coisa ao quadrado é multiplicar ela por ela mesma. Ou seja, quanto que dá o 12 vezes 12? Se você pensar rápido aqui, o raciocínio lógico, ó, 10 vezes 12 dá 120, ficaram faltando 2. 2 vezes 12 dá 24, 120 com mais 24, 144. Fábio Lima, pelo amor de Deus, eu não consegui fazer esse negócio rápido assim não. Então, faz a conta, monta lá, ó, 12 vezes 12. Deixa eu trocar a cor aqui de novo. Mesmo caminho, ó, 12 vezes 2 dá 4, 2 vezes 1 dá 2. Com 1 agora, ó, 1 vezes 2, uma casa a menos, 2, 1 vezes 1 dá 1.
Somando isso aqui, 4, aqui também dá 4 e aqui dá 1, ou seja, 144 metros quadrados. E professor, deu a mesma coisa. Ué, tem que dar a mesma coisa, né? Se não desse a mesma coisa é porque a gente tinha feito alguma coisa errada. Então tem que dar sim o mesmo resultado. E vamos para mais uma aqui, ó. Próxima figura que a gente vai falar aí é o triângulo. O triângulo, olha só, olha ele aqui. A gente tem, ó, que isso daqui é a base, parecido com aquilo que nós fizemos lá no retângulo, que eu também vou chamar de B. Só que no triângulo, ó, a altura seria a distância do vértice até o lado que você escolheu. Sei lá, aqui, ó, até esse lado. Menor distância desse vértice para esse lado. Esse segmentozinho aqui, ó, vou chamar de altura também de H, tá? Num triângulo, a área é sempre a base vezes a altura, tudo isso dividido por 2. Base vezes a altura dividido por 2. Cuidado, que tem triângulos que às vezes a base não é, como é que eu diria assim, se o triângulo for obtusângulo, essa altura vai ficar externa ao triângulo. Como assim, professor? A depender do lado que você escolha para ser a base, e aí vai uma outra observação também, tá? A base nem sempre é esse lado que está aqui embaixo, tá? Se eu escolhesse, por exemplo, a base para ser esse lado daqui, ó, que eu estou destacando em vermelho, a altura seria essa distância aqui, ó, que eu destaquei também em vermelho. Então, como um triângulo ele tem 3 lados e eu posso escolher quaisquer desses 3 lados para ser a base, eu também vou ter sempre 3 alturas. Tá, professor, eu poderia escolher, sei lá, esse outro lado aqui que eu estou escrevendo em azul para ser a base? Poderia. A altura seria aqui, ó, esse segmentozinho aqui. Espera ainda que eu vou fazer em preto, viu? Para dar um destaque ali, ó. Quase isso aqui, ó. Esse segmentozinho seria a minha altura. Então, eu tenho sempre 3 possibilidades de base. O que eu tinha comentado antes era o seguinte, ó. Se eu tiver um triângulo obtusângulo, que é um triângulo que tem um ângulo maior do que 90 graus, vamos supor que fosse esse triângulozinho tosco que eu fiz aqui, ó. Se eu quisesse pegar esse lado como sendo base, ó, você não vai conseguir formar 90 graus aqui nunca. Então, a altura, ó, eu vou ter que prolongar esse lado e a altura seria a menor distância do vértice oposto a ele até esse lado aqui, ó. Aqui que seria a minha altura, tá? Então, fique esperto, porque às vezes tem questão que coloca a altura fora ou a possibilidade de você ter essa altura fora. Vamos para o exemplo mais simples ali, ó. O primeiro exemplo aí, que envolve triângulos, eu tenho aqui ó, um triângulo que a base mede 15 e que a altura, ó, isso aqui é 90 graus, tá? Mede 8. Então, mesma coisa que nós fizemos lá, ó. A altura, ou a área é a base vezes a altura dividida por 2. Então, quem é a base aqui nesse triângulo? Ah, professor, aqui ficou fácil, né, Fábio Lima? Ó, base 15, altura 8, dividido por 2. Uma coisa que vai te ajudar bastante na maioria dessas questões é você saber fazer simplificações, especialmente os cancelamentos aqui, ó. Esse 8 dá para simplificar por 2, ó. O 8 por 2 e o 2 por 2 vai ficar 4 no lugar do 8 e 1 no lugar do 2. Então, essa conta toda aqui vai ficar o 15 vezes 4, que 15 vezes 4, bem tranquilo, né? Bem de boa. Vou até escrever aqui de novo, ó. 15 vezes 4. Vezes 2 é 30, vezes 4, claro, 60 metros quadrados. E aí, se isso aqui, Fábio Lima, fosse centímetros, 70 ou 60 centímetros quadrados. Fábio Lima, se fosse quilômetros, 70 quilômetros quadrados. Se fosse milímetros, 60 milímetros quadrados. Beleza? A última figura que nós vamos tratar nesse vídeo aqui é o círculo, tá? Professor, as áreas das figuras planas são somente essas? Não, longe disso. Temos mais aí. Temos área de trapézio, de losango. Temos outras fórmulas para se calcular a área de triângulos.
mas a gente está pegando aqui uma parte introdutória, uma parte basiquinha, por isso que eu só vou pegar e tratar dessas figuras, tá? Se eu tiver um círculo, olha só, um círculo é o seguinte, o centro dele, vou chamar de O aqui, ó, vamos supor que seja esse, a distância do centro até a borda sempre é o raio, e o raio eu vou chamar de R, tá? Tem algumas questões que às vezes pega assim, ó, em vez de te dar o raio, vai te dar o diâmetro. Professor, o que é o diâmetro? Se a gente pegar um círculo qualquer e atravessar um segmentozinho de reta que é chamado de corda, de um vértice até o outro, não, de um lado até o outro, passando pelo centro, eu vou ter um raio aqui, outro raio cá. Então, esse segmento de reta é chamado de diâmetro. Ou seja, a gente pode concluir aqui ó, que o diâmetro sempre é um raio mais outro raio. Um raio mais um raio dá exatamente 2 raios. O diâmetro de um círculo qualquer é sempre o dobro do raio. Cuidado que tem questões que vai te dar o diâmetro, mas você de fato vai precisar do raio. Então a gente vai ter que, a partir do resultado do diâmetro, descobrir quanto que vale o raio. Beleza? Olha só, como é que eu calculo, professor, a área de um círculo? A área de um círculo é calculada por π vezes o raio ao quadrado. Fábio Lima, π? Que é isso aí desse negócio desse π? Π é uma letra grega, mas que aqui ela representa um número irracional que vale aproximadamente 3,1415926 e tem aqui infinitos algarismos aqui para esse π. Só que a maioria das questões você vai pegar duas, uma ou até nenhuma casa decimal. Como assim, professor? Tem questão que ela vai dizer assim, ó, considere o π igual a 3,14. Aí você vai, na hora de fazer as contas, trocar, substituir aquele π por 3,14. Tem questão que vai dizer assim, ó, considere o π igual a 3,1. Se ela disser 3,1, você vai considerar o π igual a 3,1. Você vai trocar aqui na sua conta o π por 3,1. Tem questão que vai dizer assim, ó, considere o π igual a 3. Essas são as mais camaradas que a gente tem, tá? Quando a questão te pede o π igual a 3, você vai chegar aqui na sua expressãozinha que calcula a área, na sua fórmula que calcula a área e substituir o π por 3. Eu já vi casos assim, eu acho que teve um que eu vi numa prova, não lembro mais qual foi a prova, mas que pedia para considerar o π igual a 22 sobre 7. Se a questão te pedir o π 22 sobre 7, você vai colocar o π 22 sobre 7. O que a questão te deu de sugestão, você coloca. Se ela não te der nenhuma sugestão e te falar assim, aproximadamente, geralmente ela quer que você troque o π por 3,14, que é uma aproximação para duas casas decimais. Se a questão não te disser nada, na maioria das vezes você vai poder deixar o resultado em função do π, tipo 9π, 10π, 20π e assim por diante. Mas vamos que vamos. Olha só, um exemplo aqui agora envolvendo círculo também ali, ó. Para calcular a área desse círculo, que o raio é 6, e aqui eu vou fazer assim, ó. A área, nós aprendemos que é o π vezes o raio ao quadrado. O raio aqui é 6, então eu vou fazer π vezes 6 ao quadrado. Lembra que 6 ao quadrado é 6 vezes 6, que dá 36. Então, isso aqui vai ficar assim, ó. A área é π vezes 36, que é a mesma coisa que 36π ou 36 vezes π metros quadrados. Se essa questão, por exemplo, tivesse dito para você assim, ó, considere o π igual a 3. Aí o que você ia fazer? Eu vou até trocar de cor, tá? Se ela dissesse considere o π igual a 3, aí você ia fazer 36 vezes 3. E aí calcula quanto que dá. Ó. Se o π fosse 3, você ia fazer 3 vezes 6, 18, vai 1, 3 vezes 3, 9, 1, 10, daria 108 metros quadrados. Essa é uma aproximação inteira para o valor do π. Se ela te dissesse considere o π igual a 3,14, você ia fazer 36 vezes
3,14 e aí só executar lá as tuas contas. Beleza? Tranquilo? Dúvida aqui? Deu para entender tudo direitinho? Olha só. Próximos exemplos agora, já vou pegar umas situações, problemas que a gente precisa pensar um pouquinho mais para poder resolver. Vocês vão ver que é tranquilo, mas é o que de fato é cobrado aí na maioria das provas, avaliações e etc. Então, vamos aí para a primeira. Olha o que diz a primeira questão aí. O regulamento da FIFA diz que, em jogos internacionais, um campo de futebol deve ter entre 100 e 110 metros para a lateral e entre 64 e 75 metros para a linha de fundo. Qual a maior área possível para um campo de futebol que atenda às exigências acima? Essas exigências que a FIFA te deu ali, ó. Então, observa. É uma questão que envolve áreas, mas que não é direta como aqueles primeiros exemplos que nós fizemos para poder fixar a ideia. Aqui a gente tem que pensar um pouquinho. Primeira coisa, você vai entender, um campo de futebol é um retângulo. Então, já vou desenhar aqui um retângulo, ó. Abstrai que isso aqui é um retângulo, tá? Deixa eu botar aqui um retângulo mais ou menos, um campinho verde, bonitinho. Não, essa aresta lateral aqui ficou tosquinha. Ó, cada ângulo interno medindo 90 graus, beleza, isso aqui é o que caracteriza aí nesse caso o retângulo, tá? Se ele falou que tem que ter, olha a interpretação como é que entra aqui nessa questão, tá? A maior área possível, o que eu tenho que fazer? Esse entre aqui da FIFA é como se ele estivesse dizendo assim, ó, tem que ter de 100 até 110 metros. Quando a gente fala entre, geralmente, está falando que não vale o 100 e nem vale o 110. Aqui é um entre que vai incluir aqui os dois, tá? No contexto matemático, estritamente matemático, a gente não incluiria nem o 100 nem o 110. Mas nesse contexto aqui a gente vai incluir, que é para dizer, ó, vai de 100 até 110 metros. Se eu quero a maior área possível, eu tenho que pegar o maior comprimento possível e a maior largura possível para esse campo. Se eu sei que a lateral, que é isso aqui, ó, seria o comprimento, vai de 100 até 110, então eu tenho que pegar o maior valor possível, 110 metros. Se eu sei que a linha de fundo, que seria essa largurazinha aqui, ó, vai de 64 até 75 e eu tenho que pegar o maior valor possível, eu vou pegar o 75. E como é que eu faço a área agora, professor? Como é que ficou lindo? Fácil, olha para isso. Base vezes altura. Quem é a minha base? 110. Quem é a minha altura? Responde aí. Acho que você também está tranquilo aí, né? A altura aqui, ó, mesma coisa que a largura, claro, 75. E quanto que dá 110 vezes 75? Responde rápido ali. 110 vezes 75. Quanto? Eu também não sei. Então vamos fazer a conta, pô. Se a gente não sabe, arma a conta e faz a conta, né? Vamos que vamos. 110 vezes 75. Lá vou eu na conta, viu? Deixa eu botar uma cor diferente aqui, ó. 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 1 é 5. 5 vezes 1 é 5 também. Com 7 agora. 7 vezes 0 é 0. 7 vezes 1 é 7. 7 vezes 1 de novo. 7 aqui, ó. Soma isso aqui. Essa coluna das unidades, 0. Das dezenas, 5. Das centenas, 7 com mais 5, 12. Sobe um milhar para cá, 8. Isso vai dar 8.250. Espera ainda. 250 metros quadrados. Olha, uma questão como essa, o cara poderia te perguntar aqui o seguinte, sei lá, o avaliador numa prova, num concurso, enfim, num vestibular, poderia te perguntar assim, na prova do seu professor na escola, sabendo que cada metro quadrado de grama que vai ser colocada nesse campo aí custa R$20, quanto seria gasto somente com grama para poder colocar grama nesse campo inteiro aí? Então o que você tinha que fazer? Claro, multiplicar o 8.250 por 20. E aí você acharia o custo total da grama que seria necessária para poder gramar aí
esse campo inteiro. Beleza? Dúvida? Perguntas? Deixa eu colocar ali, ó. Importantíssimo que você exercite não só fazer cada uma das fórmulas sozinha, mas principalmente a interpretação, porque é o que de fato é cobrado com maior frequência na maioria das provas, tá? Mas vamos para mais uma aqui, ó. A próxima questão, olha Jó Farauli aqui de volta. Jó Farauli irá colocar piso na sala de casa que possui 4 metros de largura por 3,5 metros de comprimento. Cada peça de piso tem a forma de um quadrado de 60 centímetros de lado. Essa aqui já vai dar um pouquinho mais de trabalho, tá? Quantas peças de piso, no mínimo, são necessárias para Jó Farauli fazer lá a colocação do piso dele aí na sala? Olha só. Primeiro vamos calcular a área da sala. Vou colocar assim, ó, vermelho. Área da sala de Jó Farauli. É uma sala que tem 4 de largura por 3,5 de comprimento. Ele está dizendo que isso aqui é uma sala retangular. 4 vezes 3,5. Isso vai dar exatamente 14 metros quadrados. Pensa comigo, ó. 2 vezes 3,5 é 7. 4 vezes 3,5 seria 7 vezes 2, dá 14. A sala de Jó Farauli tem 14 metros quadrados. E aí ele vai colocar piso, só que aqui tem um porém, ó. A área de cada peça do piso... Ah, professor, aqui agora deu BO. Por que deu BO? A peça do piso é o seguinte, é um quadrado que o lado é 60 centímetros, mas ele deu a área em metros e deu o lado em centímetros. Professor, sacana, professor. Bom, aqui a gente tem 2 caminhos aqui, ó. Ou transformar os 60 centímetros para metros, ou transformar os valores que estão em metros em centímetros. Fica a seu critério. Eu vou transformar aqui, ó, os 60 centímetros para metros. Ó. Lembra que 1 metro são exatamente 100 centímetros. Então, 60 centímetros é a mesma coisa que 0,6 metros. Então, aqui, ó, 0,6. Como é um quadrado, ó, a área vai ficar 0,6 ao quadrado. E, professor, 0,6 ao quadrado vai dar uma decimal. Vamos fazer a conta com decimal, 0,6 vezes 0,6. Lembra que elevar ao quadrado é multiplicar por ele mesmo 2 vezes, tá? 6 vezes 6 dá 36. 6 vezes 0 é 0, com 3 dá 3. 0 vezes 6 é 0, 0 vezes 0 é 0 também. Somou aqui, ó, 6, 3 e 0. Aqui agora conta, ó. Quantas casas decimais eu tenho após a vírgula? Uma aqui, outra cá embaixo. Total, 2. Então, aqui também tem que ficar 2 casas decimais após a vírgula. Então, ó, vírgula aqui. Isso aqui dá 0,36 metros quadrados. E, professor, essa eu já vi que vai dar BO. Vai, essa aqui a gente tem que pensar mais. Se eu quero saber quantas peças dessas são necessárias para cobrir uma área como essa, aí não tem jeito. A gente tem que fazer o seguinte. Se eu quero saber, por exemplo, ó, quantos 2 cabem no 10? 2, 4, 6, 8, 10. Cabem 5, professor. Mas se eu quero saber quantos 0,36 cabem no 14, a gente não vai conseguir fazer tão rápido. Então, a gente precisa de uma ideia melhor. Quantos 2 cabem no 10? Eu posso fazer assim, ó, 10 dividido por 2 dá 5. A ideia de quantos de uma parte menor cabe dentro de outra é a ideia associada à divisão. Então, a gente vai fazer isso, ó. Quantos 0,36 cabem no 14? Eu tenho que pegar o 14 e dividir por 0,36. Professor, tá brincando. Divisão com decimal. Vamos aprender a fazer divisão com decimal também. Ó. Se eu multiplicar o 14 por 100 e o 0,36 por 100, eu elimino a vírgula. Aí vai ficar assim, ó, 14 vezes 100 dá 1.400.
E o 0,36 vezes 100 é só deslocar a vírgula 2 casas para a direita, dá 36. E lembra que se eu multiplicar divisor e dividendo por um mesmo número, desde que não seja zero, a minha divisão não se altera, permanece valores diferentes, ou os valores ficam diferentes, mas o resultado da divisão fica o mesmo. Então vamos fazer a conta aqui, ó. 140 dividido por 36. Quantos 36 cabem no 140? Vamos lá. 36 com 36, 72. 4, 72 vezes 2, né? 144. Passou, né? Então vai dar 3. 3 vezes 36, ó. 36, 72, 108. 108. 140 menos 108 vão sobrar exatamente 140 menos 108. Vão sobrar exatamente 32. Junta o zero com esse 32. 320 por 36. Se fosse 10, dava 360, né? Eu acho que vai dar 9, né? Vamos fazer as contas aqui para ver. 9 vezes 6, 3 vezes 6 dá 27. Então, não, 3 vezes 9 dá 27, né? 9 vezes 6 dá 54. Vão 5, né? 9 vezes 3, 27. Com 5, 27. Com 5, 32. Ih, professor, passou. Então, vai dar 8. Volta aqui, ó. 8. Vamos fazer as contas agora com 8. 8 vezes 6, 48. Vão 4. 8 vezes 3, 24. Com 4, 28. 320 menos 288 dá exatamente 32. Preciso continuar essa divisão aqui? Não. Por que que não? Isso aqui está me dizendo que vai dar 38, aí eu vou botar uma vírgula cá. Vai continuar a divisão aqui. Enfim, se dá um pouquinho mais do que 38, e é você que está fazendo essa obra lá, ó, 38 daria para conseguir colocar piso na sala inteira da casa de Jofarauli? Com certeza não. Eu teria que ter mais uma pedra, pelo menos, né? Porque é 38 e mais um pouquinho. Tá, professor, vai sobrar? Vai sobrar. Mas eu tenho que ter um pouquinho mais do que 38. Então, se tem que ter um pouquinho mais do que 38 e ninguém vende meia pedra, por exemplo, eu preciso de 39 peças ou pedras de piso, como se diz no popular. E assim a gente finaliza a questão. E vamos para a nossa próxima questão aqui. A próxima é o seguinte. Jofarauli irá construir um jardim circular. Já dá para ver aqui que é um círculo, né? Com 6 metros de diâmetro. Eu vou até fazer um desenho. O desenho, na maioria dessas questões de geometria, ajuda bastante. Ó, abstrai que isso aqui é um círculo, viu? Não, esse ficou estranho. Deixa eu ver se eu consigo fazer um menos ruim. Ficou um pouquinho melhor. Aqui é o raio dele, ó. Se o círculo tem 6 metros de diâmetro, lembra que nós vimos que o diâmetro é sempre o dobro do raio? Se ele tem 6 metros de diâmetro, é porque o raio é 3. O raio é 3 metros. Jofarauli vai construir um jardim que tem 3 metros. Ele irá colocar um adubo que indica que vai ter 500 gramas de adubo para cada metro quadrado. E eu vou fazer uma camaradagem aqui com vocês, ó. Considere o π igual a 3. Então lembra, como é que eu calculo a área desse círculo? A área de qualquer círculo é π vezes o raio ao quadrado. O π eu já pedi para você considerar 3, ó. 3, espera aí que esse igual ficou meio esquisitinho, né? Aí, o π igual a 3. O r é 3 também e está ao quadrado, né? 3 ao quadrado é 9. 9 vezes 3 aqui, 27. Então, essa área dá 27 metros quadrados. O jardim de Jofarauli, o super jardim dele, vai ter 27 metros quadrados de área. Tá, professor, mas ele não perguntou quanto de jardim vai precisar para poder calcular isso aqui. Ele quer saber, ó, quantos quilogramas, espera ainda, quantos quilogramas ele deve comprar para fazer esse jardim aí, né?
Pensa comigo aqui rápido, ó. 500 quilogramas. 500 gramas, para ser mais preciso, né? 500 gramas é a mesma coisa que meio quilograma, não é isso? 1 quilograma tem 1000 gramas, então, ó, 1 quilograma é a mesma coisa que 1000 gramas. Então, 500 quilogramas é a metade de 1 quilo, 0,5. Se eu tenho 27 metros quadrados e para cada metro eu preciso de meio quilo de adubo, quantos quilos de adubo eu vou precisar ao todo? Então, é isso aí. Quantos pedacinhos desse aqui, ó, de 0,5 eu vou ter que colocar aqui nesse 27? Pensa aí, 1 metro quadrado, se você quiser fazer uma regrinha de 3, poderia fazer assim, ó. 1 metro quadrado corresponde a meio quilograma, né, professor? Quer trocar tudo? É meio quilograma. 27 metros quadrados, quantos quilogramas? E aí é só multiplicar, ó. 27 vezes 0,5, ou a metade de 27, fica a seu critério. Mas vamos fazer direto aqui, ó. 27 vezes 0,5. Lembra que multiplicar por 0,5 é a mesma coisa que você dividir por 2. Então, ó, 27 dividido por 2, se fosse 26, daria 13, né? Mais 1 vai dar 13,5 quilogramas de adubo que ele vai precisar para fazer a adubação aí de todo o seu jardim. E vamos para a última questão ali, ó. Essa foi de um processo seletivo aí do Cefet de Minas. Essa é um pouquinho mais exigente aqui, ó. Olha só o que diz essa questão. A área quadrada de um sítio deve ser dividida em 4 partes iguais, também quadradas. E uma delas deverá ser mantida uma reserva de mata nativa, que é a área rachurada. Lembra que rachurada é a mesma coisa que pintada, conforme mostra a figura a seguir. Sabendo que B é o ponto médio do segmento AE. Professor, o que é ponto médio? Ponto médio é aquele segmento que vai dividir o lado exatamente ao meio, na metade. E que C é o ponto médio do EF, beleza. Então, a área rachurada aqui em metros quadrados mede quanto? Isso aqui é metros quadrados, viu? Bota o 2 cá em cima, ó. Isso aqui é um 2 pequenininho, mas cá em cima. Eita, 2 estranho, professor. Aí. Olha só, uma questão como essa, a gente observa logo que essa figura não parece com nenhuma daquelas que eu falei para vocês hoje. Mas se a gente fizer uma pequena transformação nela, ela sai. Pensa aí rapidinho. Que transformação você faria para poder deixar essa figura com áreas semelhantes àquelas que nós aprendemos neste vídeo aqui, por exemplo? Claro, se você respondeu que dá para dividir em triângulos e quadrados, matou a questão. Olha só. Pensa comigo. Eu posso pegar um lado e dividir aqui, ó. Exatamente aqui. Vou botar aqui 90 graus, que é para dizer, ó. Estou dividindo aqui. Eu posso pegar o outro lado e dividir aqui, ó. Também 90 graus. Olha só. Se ele disse que o B é o ponto médio e que esse lado todo é um quadrado, né? Essa figurinha aqui é um quadrado, que o lado é 50. Então, esse pedacinho aqui é 25, ó. Aqui também é 25. Aqui é 25. E essa altura toda aqui é 50. Olha o que eu vou fazer. Eu vou dividir essa área em 3, ó. Chamar essa primeira aqui de área 1. A área 1 é um quadrado de lado 25. Então, a área 1 é 25 elevado ao quadrado. 25 elevado ao quadrado é 25 vezes 25. Que dá quanto, professor? Pensa aí, ó. Cri, o grilo cantou lá. Você vai fazer a sua conta. E claro, se você fez a conta correta, 625 metros quadrados. Show de bola. Esse triângulozinho aqui eu vou até trocar de cor, ó. Da minha direita, que é o maiorzinho aqui, eu vou chamar de área 2. A área 2, ó, é um triângulo que a base é essa daqui, ó, é 25. E a altura é isso aqui, ó, é o 50, né? Então, é base... Não, já vou fazer direto, tá? Base vezes altura dividido por 2. A base é 25, a altura é 50, dividido por 2.
Lembra que eu disse lá da simplificação que facilita muito as contas? Olha essa, 50 por 2 dá 25. Aí sobrou 25 vezes 25. Que beleza, professor. Também deu 625 metros quadrados. E só falta a última. A área 3 eu vou colocar em azul aqui, ó, esse triângulozinho aqui pequenininho. Olha só, a base dele é 25 e a altura dele, que é só essa distânciazinha aqui, ó, também é 25. Aí acabou a questão, ó. A área 3, base vezes altura sobre 2. 25 vezes 25 dividido por 2. A gente já tem pronto aqui, ó, 25 vezes 25, 625, claro. Dividido por 2. Ó, 600 por 2 dá 300. 25 por 2 dá 12,5. Então, 312,5 metros quadrados. Tá ali no cantinho, tá? E qual vai ser a área total, professor? Lógico, tem que somar tudo, né? Somando tudo aqui, eu vou até armar uma continha assim, ó. 625 mais 625 mais 312,5, ó. Aqui poderia ser vírgula 0 e aqui a parte decimal também é 0. Decimal dá 5. 10 com 2, 12. Vai 1. Vem 1 para cá, né? 3, 5, 6. 6 aqui. Não sobe nada. 12, 15. A área, vou chamar assim, ó. Deixa eu fazer de vermelho aqui, ó. A área total dessa figurinha aí, que vai ser a reserva aí nesse sítio, vai ser 1.562,5 metros quadrados. Que isso dá a alternativa letra C. Belezinha? Tranquilo? E eu te pergunto, deu para entender tudo direitinho? Se gostou, não esquece de deixar aquele joinha pra gente, isso é muito importante. Compartilha isso com os teus amigos, colegas de sala, para onde você achar que vai ajudar alguém. Faz com que esse conteúdo também possa estar ajudando a outras pessoas. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, que você vai estar recebendo todas as notificações de vídeo que nós publicarmos, beleza? Um abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.